Do ponto de vista de negócios, de empresas, as principais vítimas corporativas da pandemia de coronavírus no mundo foram as companhias aéreas. Uma queda superior a 90% no número de passageiros, as ações das aéreas desabaram no mundo e no Brasil. O Cafeína de hoje vai analisar a situação das companhias aéreas. Qual é o diagnóstico? O que esperar daqui para frente? Quão turbulento vai ser o futuro? O governo vai salvar as empresas? E mais, quais são as soluções que estão sendo adotadas no mundo para impedir que essas companhias quebrem? E nos pitacos, qual será o formato da recuperação econômica no Brasil? L, V, W, U? Nenhum dos anteriores? Roda a vinheta. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cafeína. E aí, você sabe que a gente está numa crescente quase igual à pandemia no Brasil e precisamos da sua ajuda para dar o seu like. Clica aí no sininho, se inscreve no canal, compartilhe, porque o Cafeína está no ar. É isso, Sammy Boy! Meu caro, sabe que muitas pessoas andaram perguntando, falando e pedindo para a gente abordar o tema das aéreas, né? Elas dominaram o noticiário, dominaram negativamente o resultado nas bolsas de valores e por isso hoje vamos mergulhar na realidade das companhias aéreas do mundo e, claro, principalmente do Brasil. Para começar, é o seguinte, lá no começo de maio, o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, anunciou ter vendido todas as aéreas que ele tinha na carteira. A Berkshire Hathaway chegou a investir 8 bilhões de dólares nas 4 principais companhias aéreas dos Estados Unidos, nas ações da United, Delta, Southwest e American Airlines, né, as 4 grandes americanas. Elas caíram não só lá, mas caíram no mundo inteiro e o futuro, ao que tudo indica, não vai ser de céu de brigadeiro. Vamos então entrar logo em alguns números, Sammy Boy, começando pelos dados do Brasil. Olha só, o mercado de voos domésticos basicamente tem 3 companhias, Gol, Latam e Azul, nessas proporções, a Gol 38,6%, Latam 37,7%, Azul 23,3%. E analisando o que aconteceu com a média de passageiros por dia nos voos nacionais, já dá para entender um pouco do impacto nas companhias. Olha só, a média de passageiros antes da pandemia era de 260 mil passageiros por dia em média. Após a pandemia, agora, no final de abril, começo de maio, na casa de 13 mil passageiros por dia. Uma queda superior a 90%, com uma ocupação média de 10 passageiros por voo. E com isso o balanço das empresas, é claro, veio negativo. Da Latam não é um balanço brasileiro, ele ainda não foi divulgado, a empresa não tem sede aqui, então vamos falar da Gol e da Azul, as duas grandes do Brasil. A Gol teve um prejuízo de 2,2 bilhões de reais e a Azul de 6,1 bilhões de reais, Sammy. Esse foi o resultado da pandemia para as aéreas no Brasil. Imagina, as pessoas não podem nem sair de casa, quanto mais viajar. Então, até pelo número que você falou, né, 10 passageiros em média por voo é absolutamente inviável. As companhias estão mantendo o serviço, mas estão tendo um prejuízo nunca visto. Também preocupa os internacionais, que também desabaram, caíram 98%. Pra você ter uma ideia, nos voos nacionais a queda é de 94,5%, e é o pior aí, abril da história em 20 anos. E o setor emprega relativamente bastante gente, diretamente 65 mil pessoas no Brasil, fora indiretos, né? Imagine agências de turismo e várias cidades que dependem aí de seus viajantes. Enfim, a pandemia afeta todo mundo, mas alguns setores apanham muito mais. Esse é um bom exemplo. E não tem muita perspectiva também, né, Dori? Porque quando voltar, não vai ser uma volta ao normal, né? Talvez o mundo não seja o mesmo do que o período pré-pandemia. Não, vai ter muita diferença, em particular para esse setor. Antes da gente entrar nessa análise de como vai ser o horizonte, como que é o voo das empresas a partir de agora, só para fazer um paralelo, já que a gente falou de alguns dados do Brasil, olha só o que está acontecendo no mundo, né? O impacto da pandemia, claro que atingiu as companhias aéreas em todo o planeta. Segundo a IATA, que é a Associação Internacional do Setor, a perda deve ser de $1 trilhão esse ano, somando
todas as companhias aéreas. Para essa entidade, a ajuda financeira é a tábua de salvação, é o que pode resolver parcialmente o problema ou impedir uma catástrofe ainda maior, mas a partir daí é claro que vai surgir um segundo desafio, que é como fazer com que as aéreas não se afundem pelo peso da dívida decorrente desses pacotes de salvamento. Mas antes de ver o que está sendo feito no mundo, alguns dados dos Estados Unidos. Naquela mesma comparação que a gente estava fazendo aqui do Brasil, o número de passageiros por lá era de 2,5 milhões ao dia em média, passou para 200 mil pós-pandemia, uma queda de 92%, uma média de ocupação de 12 passageiros e meio por voo, e as aéreas que já divulgaram o balanço do primeiro trimestre, se a gente pegar as 4 grandes dos Estados Unidos, Delta, Southwest, American Airlines e United, é uma perda total de quase 5 bilhões de dólares, Sami. Aí surgem algumas coisas um tanto bizarras, como os tais voos fantasmas que voam praticamente vazios, porque o governo, na tentativa de ajudar a manter alguma vida, algum respiro nesse setor, obriga algumas rotas a permanecerem em operação. Tem até como o governo obriga, tem até o lugar que você tem em casa, Aspen, né, que fica nos Estados Unidos, aquela badalada estação de esqui, Doni vai lá quando tá sentindo aquele friozinho. Faz frio nas montanhas, né? Então, Aspen é perto de Eagle Vale e a distância é 48 quilômetros. Aí criaram um voo, que tem que manter voo, e o voo demora mais do que de carro, porque o voo dura 35 minutos, mas se você levar tempo de embarque e desembarque, mas enfim, anomalias da pandemia, Doni. E você estava também falando de calote, né? Antes de começar o programa, você tem aí os números de calote, esses números que você sempre traz muito interessantes. Eu acho que é interessante notar a situação toda através de vários aspectos, vários prismas. Então a gente está vendo a queda no número de passageiros que frequentam as aeronaves, queda no número de voos, tudo isso, essa baixa ocupação, coloca todas as empresas em uma situação de balanço muito crítica, como a gente falou aí. E tem mais um dado para ajudar nesse diagnóstico, que é o risco de calote, né? Se a gente pegar os bônus, os títulos que as empresas têm no mercado internacional, o que acontece? Pelo preço, como está lá precificado, os bônus, os pagamentos desses títulos, a Latam embute um risco implícito de 88%, de calote, o risco de calote, a Avianca 82%, a Azul 60% e a Gol 50%. Basicamente não tem empresa saudável aérea hoje no mundo, né? Não tem, e as aéreas, a gente sabe que elas têm um balanço frágil, né? Não são raros os casos de aéreas que quebram, não só no Brasil a gente tem um histórico grande, como no mundo. Agora, o que acontece quando uma quebra? Então, aqui no Brasil, a gente tem 4 empresas operando, sendo a Latam e a Gol as 2 maiores, né, com 70% do mercado. Estou falando do mercado nacional. Quando uma quebra, eventualmente, você tem uma perda enorme para o mercado, porque tira a competição, os preços sobem. Então, o que a gente deve ver nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, a gente deve ver uma busca pelo cliente. Então, os preços baixando para as pessoas tentarem viajar, né, para promover. Mas com o tempo, menos rotas vão acabar sendo oferecidas, ou seja, devemos ver rotas fechadas aí em um ano, provavelmente. Aí os preços vão começar a subir e tem o risco, sim, de quebra ou alguma aérea ser incorporada por outra. Então, é um momento difícil e que o país sai perdendo de uma forma geral, a sociedade, porque menos competição, pior qualidade dos serviços e maior é o preço. É isso, e até nessa linha de questionar, será que uma aérea pode quebrar? Sim, pode quebrar, como você falou. Nos Estados Unidos existem boatos de que uma grande aérea americana estaria à beira da falência, e a gente pode até lembrar do caso da Panam, né? Quando a gente olha para as aéreas, fala assim, poxa, mas parecem quase eternas, sobrevivem ao 11 de setembro, sobrevivem à crise de 2008, mas já aconteceu de uma grande empresa aérea quebrar, algumas, na verdade, mas pegando o caso da Panam, foi em 91, era a maior do mundo à época,
aconteceu então um ataque terrorista, derrubada de um avião na Escócia, que causou muitas perdas humanas e também perdas financeiras para a empresa. Depois veio a Primeira Guerra do Golfo, o preço de querosene de aviação disparou, somando tudo, a empresa quebrou. Foi a Panam. Agora, a gente teve recentemente, muito recentemente, agora nos últimos dias, o quê? Depois da Avianca entrar com pedido de recuperação judicial, agora a Latam entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Para colocar aqui em alguns números a situação dela, a empresa tinha 1.400 voos diários, opera em 26 países, hoje tem 5% desses voos. Né? Ela está presente em vários locais, a sede não é no Brasil, então esse pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos envolve as afiliadas do Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos. E aí vem a pergunta, né? Mas por que entraram com pedido de recuperação judicial lá, não aqui? Como é que funciona? Basicamente, 95% das dívidas da matriz da companhia estão em contratos que são regidos pela legislação americana. Então, faz mais sentido entrar lá mesmo. Se fosse no Brasil, por exemplo, ela teria que desistir da negociação de ajuda do BNDES, que a gente vai falar daqui a pouquinho, Sami. Pois é muito complicado, né? E os governos sabem disso e das perdas que trazem, por isso, todo esse empenho. Claro que você só deve socorrer empresas que estão momentaneamente com problemas, porque se a empresa for inviável no longo prazo, aí não tem o que fazer, a gente acaba tendo uma ajuda que custa caro e que acaba que não dá em nada, Doni. No caso da Latam, por exemplo, quando ela entra com esse pedido de recuperação judicial, ela dá um freeze, né? Ela congela os compromissos. E com isso ela se protege de uma ação de 100 mil credores que ela tem e uma dívida total de 18 bilhões de dólares. Agora, sabe, para quem, como Warren Buffett, tinha ações das aéreas, os últimos meses foram de choradeira, né? Principalmente porque o patrimônio que resta não é igual ao que restou para Warren Buffett. Então, no mundo inteiro você teve ações caindo, né? Tem aí alguns números das... Temos a Indigo, que caiu 27%, a Air China 33,6%, Lufthansa, alemã, 40,5%, a francesa, holandesa Air France KLM, 56,6% a queda, a American Airlines, 56,8% e a United, 61,6%. Agora, você sabe que tem um efeito Buffett, né? Que é um efeito manada, ele vende, todo mundo sai vendendo na manada e isso acaba também amplificando as perdas. Aqui no Brasil, vale a pena a gente comentar também a queda das ações negociadas em bolsa. Então, a Gol caiu 67% e a Azul 74%. E aí a gente tem, né, se a pessoa ainda for estrangeira, aí você tem a queda em reais, mais a desvalorização do real, aí vai para casa do chapéu, Doni. Falou chapéu, achei que já ia vir ia usar um outro termo. Não, sou um cara muito educado. Muito polido. Eu tive educação no mesmo colégio da Dercy Gonçalves e do Jair Bolsonaro. Não, mas tá controlado então, porque... Tá controlado, é o remédio. Controlado. A casa do chapéu. Agora, você vê, né? As aéreas brasileiras caíram mais do que todos esses outros exemplos. Você deu 2 exemplos asiáticos, 2 europeus, 2 americanos e o pior caso, ainda assim, são as 2 companhias aéreas brasileiras, Gol e Azul. Azul, então, 75% quase de queda é um negócio feio demais, enfim. Já não eram empresas incríveis, né? Já não eram empresas incríveis. A aérea, no mundo inteiro, nunca foi, né, um setor muito lucrativo, né? Não, é muito difícil, né? Os custos são muito altos, você sofre muitos problemas e é difícil, né? São poucas aéreas que se pagam, né? A história de quebras de aéreas é enorme. No Brasil, a gente já teve a VASP, a Varig e muitas outras aí que chegaram e acabaram quebrando. Tem combustível, querosene de aviação, precificado em dólar e, historicamente, as empresas aéreas brasileiras sofrem, que é difícil você saber se faz o hedge inteiro, se protege de todo o consumo que você vai fazer ou não, faz parcial, aí aqui dá uma disparada no dólar e o custo vai lá para casa do chapéu, enfim. Então tem o combustível, funcionários, leasing, que é extremamente caro, o leasing de aeronave, locação de hangar, manutenção, que por aeronave pode chegar a R$120 mil por mês, e se você soma todos esses custos por aeronave, a manutenção, mais leasing, mais combustível, mais não sei o quê,
pode girar na casa de 2 milhões por mês. Então, normalmente, o que acontece? Como a gente estava falando, as aéreas já historicamente são muito difíceis de serem empresas realmente lucrativas, e para conseguir pagar essas contas, a estimativa que se faz é de que elas precisem ter uma ocupação de 80%. A gente está falando que as empresas estão com uma ocupação baixíssima. Então, com isso, menor que 10%. Mostrando o impacto, né? E tem notícia ruim também vindo pela frente, porque provavelmente quando voltar, a gente estava comentando isso, o turismo vai demorar. Por exemplo, os Estados Unidos fechou fronteiras, as pessoas também com medo. Muitos executivos agora estão se acostumando a tecnologias e talvez não tenham tanta necessidade de viajar. Executivo que paga mais. Executivo que paga mais no ticket também de aéreo. E aí o próprio presidente da Latam falou que é possível uma queda de 40% da demanda nos próximos 2 anos e que a operação deve passar também por um ajuste da mesma magnitude, ou seja, menos rotas. E aí, de novo, se você vai para uma cidade, mesmo que seja no Brasil, e só tiver uma companhia, a chance do preço ser mais alto é muito maior do que quando tem concorrência. Mas é o que tende a acontecer, a gente ter redução de rotas. Então, algumas companhias vão acabar operando algumas rotas, outras rotas, e por aí vai. Tudo indica que vai ser uma retomada assim, extremamente turbulenta nesse voo das aéreas, né? Maio teve a reabertura da ponte aérea Rio-São Paulo, que é a mais usada do Brasil, mas ainda assim, claro que em níveis muito diferentes dos habituais. Em junho, tem a previsão de que as empresas retomem 85 rotas no Brasil, isso representa 5%. Ou seja, com todas as retomadas que estão nos planos, se a gente somar tudo, vai dar cerca de 20% dos voos pré-pandemia no começo de agosto. Então, você vê que tanto o que o Buffett está falando, que são 2, 3 anos assim, de cenário muito difícil, que o presidente da Latam falou também, que você mencionou agora há pouco, esses dados que apontam 20% só dos voos do período pré-pandemia vão estar acontecendo no começo de agosto, enfim. E aí, quando a gente olha para o futuro, vê que vai ser tudo uma realidade diferente também, né? Afinal de contas, várias mais perguntas do que respostas. Você tem a higienização diferente que está sendo feita, então o pessoal está usando álcool 70% nas superfícies. Lá na China e na Europa, algumas empresas estão usando luz ultravioleta. Mas aí vem as questões. Menos voos. Ok, deve acontecer isso. Como que você faz com o distanciamento social dentro de uma aeronave? Você impede a venda nos assentos do meio? Mas se a companhia tem que ter 80% de ocupação para se tornar minimamente viável, como faz? Se você tira esses assentos, o preço sobe. Se existe o temor com o risco de contágio do alimento que é servido ali no serviço de bordo, o que acontece? Tira o serviço de bordo também para economizar para as aéreas. Então, o preço vai subir, a oferta vai cair. Como vai ser essa nova realidade, sabe? Ninguém sabe. Você vai gastar muito mais dinheiro, os preços vão aumentar, você perde escala, que também aumenta o preço. E mais do que isso, só essas suspeitas de quebra também afetam, porque a pessoa, por exemplo, vai viajar para os Estados Unidos no final do ano. O cara supõe assim, eu acho que no final do ano vai estar tudo em ordem, vão reabrir lá os voos do Brasil, eu vou comprar uma passagem. Mas e se a aérea quebra? Então, as pessoas também vão evitar comprar passagens com antecedência, o que também dificulta o caixa das empresas. Enfim, uma tempestade perfeita, já que a gente está falando de setor aéreo. E aí é interessante ver qual vai ser, do ponto de vista público, a saída encontrada. Se as aéreas estão apanhando mais que gato em desenho no mundo inteiro, o que os governos estão fazendo? Né? Qual é a expectativa, tanto no Brasil quanto fora? Vamos começar aqui pelo caso brasileiro, Sammy Boy. O governo até ensaiou lá no dia 18 de maio alguma solução, anunciou 3 medidas, das quais 2 basicamente eram mais prazo para as empresas aéreas pagarem taxas que vão para o governo, tarifa de navegação e outorga aeroportuária, e também uma terceira medida de permitir que as aéreas pudessem parcelar em 12 vezes o reembolso aos passageiros por passagens canceladas, por viagens canceladas. Mas
claro que isso aí aliviou pouco ou nada. Então, tudo que tem de expectativa no Brasil hoje é por um acordo das aéreas com o governo através de um socorro do BNDES, né? Então, primeiro que já surge uma questão, Latam, ela não é brasileira, ela tem uma filial importante no Brasil, é uma importante companhia aérea, do ponto de vista de número de voos que faz aqui e do transporte de passageiros, mas ela vai entrar nesse pacote ou não? Segundo, qual vai ser o tamanho desse pacote? Porque, a princípio, houve lá um acerto de cerca de 2 bi de reais do BNDES para cada uma das empresas, total de 6, elas falando, não, olha, o total teria que ser na faixa de 10, assim, para resolver. E tem o Paulo Guedes, que não é muito entusiasta da solução de salvamento de setores específicos, né? Ele está pensando assim, a gente pode virar sócio, então, sei lá, vai pegar o preço da ação, o governo compra essa ação e depois, quando recuperar, vende. O problema disso tudo é que a gente não tem ideia da duração, né? Porque você tem a questão da pandemia, você pode imaginar, não, ano que vem deve voltar, mas você tem a questão dos hábitos que vão mudar para sempre. Como eu falei, o mercado de executivos, né, as empresas são as que mais sustentam as aéreas, porque quando um executivo fala, semana que vem eu preciso viajar, é pouco sensível a preço. Famílias normalmente já são mais sensíveis, vão lá, se programam. Então tem um monte de pontos. O que eu não tenho dúvida é que a gente vai sair pior do que entrou, né? Porque a gente vai ter menos ofertas, passagens mais caras, e espero que seja um pacote que tenha retorno, né? Esse dinheiro dado unilateralmente é sempre complicado, porque você vai medir a aérea, tá bom, tá sofrendo, tá, mas e um monte de restaurante que tá fechado e quebrou, e os pequenos comércios? Essa questão de quem precisa mais é bastante complicado. Acho que é papel do governo tentar fazer um plano que, ainda que não resolva a vida de todo mundo, ajude a todos, e não escolher aí especificamente quais são os felizardos que vão ser salvos. Setor de eventos também, né? Agora, cabeleireiro, um monte de gente, até mesmo montadora. Você tem aí empresas de todos os tamanhos, de todos os ramos, sofrendo muito. Algumas pessoas enxergam no setor aéreo um setor estratégico para o país e falam, puta, imagina, se deixar as empresas aéreas quebrarem, ferrou, né? Como é que você vai fazer o deslocamento e tal? Você acha que é estratégico mesmo, e você acha que a solução de entrar com participação acionária é uma boa saída? O que você enxerga? Estratégico como vários outros setores, mas eu não vejo que o governo tem que estatizar. Até os governos que seguiram esse caminho, por exemplo, a Aerolíneas Argentinas, a estatal foi sucateada, né? Então é muito ruim essa lógica assim, eu estou perdendo dinheiro, mas é importante. Eu acho que a gente tem que ter um sistema aéreo do tamanho da nossa demanda. E, momentaneamente, acho que o governo pode ajudar via empréstimo, via ações, tanto faz. O problema é ter um plano de saída, porque senão a gente, ao invés de privatizar estatais, a gente está estatizando empresas privadas, e é um caminho bastante complicado, ainda mais no Brasil, que a gente tem centenas de empresas públicas. Para tentar enriquecer também um pouco mais essa conversa, Samboy, eu trouxe aqui alguns exemplos do que outros países têm feito, quais são os cases que estão acontecendo com outras companhias aéreas, já que é um problema global. Trazer aqui alguns exemplos para você poder analisar, fazer seu balanço aí. Olha, nos Estados Unidos, um total de 75 bilhões de dólares em pacote de ajuda para 90 aéreas americanas, 70% do valor em subsídio, que não precisa ser devolvido, esse subsídio, então reduzem taxas e tal, e fica por isso mesmo, e o restante em empréstimos a taxas de juros bem baixas. Em troca, o governo exige que as companhias não demitam pelo menos até outubro deste ano, e aí tem um receio se após outubro vai acontecer uma baita onda de demissão ou não. Isso nos Estados Unidos. No caso da Alemanha, a Lufthansa é a maior companhia aérea do país, foi fundada em 1920 e o movimento dela está nos níveis de 1950. Então, 70 anos voltando na história. É o único paralelo que se tem com relação ao tanto que tem sido feito o transporte aéreo por lá. Em abril, o presidente da companhia chegou a mencionar que a empresa estava perdendo 1 milhão de euros por hora, e eles chegaram a um acordo com o governo, 9 bilhões de euros em um socorro total,
Com isso, o governo, olha só, se torna o maior acionista da empresa, 20%. É a primeira vez em 23 anos que o governo passa a ser o maior acionista da Lufthansa, porque foi lá em 1997 que ela foi privatizada. E a expectativa na Alemanha é retirar essa participação do governo até 2023. Então, nesse caso, tem aquela saída que você estava mencionando, né? Não é uma ajuda vitalícia, né? Faz sentido você ter esse plano de saída, né, Doni? Senão fica um negócio aí, o governo assumindo prejuízo, a gente sabe que isso acaba em déficit ou aumento de impostos, é um caminho muito perigoso, ainda que eu entenda que, momentaneamente, o governo vai aumentar sua dívida, mas tem que ter prazo. Não pode ser para todo sempre. Dois últimos casos aqui, Sammy Boy, de exemplo. A Alitalia já vinha numa situação péssima, perdendo 300 milhões de euros por ano. Em 2017, foi feita uma determinação judicial de deixar a empresa sob a tutela estatal, né, com a ideia assim, o Estado segura um pouquinho e vamos atrás de comprador, vamos achar uma forma de vender essa empresa. Estava tentando. O que aconteceu? Veio 2020, veio o coronavírus, ferrou tudo, e aí o governo se viu praticamente obrigado a tomar alguma ação mais drástica e tomou. Estatizou a empresa. O controle passou a ser 100% público. E no meio do pacote aí de ajuda vai ter que, além dos cerca de 2 bi que investiu nos últimos anos, aportar mais 3 bilhões de euros. E para finalizar, tem Air France KLM, binacional, como você já citou. Ela teve um prejuízo de 1,8 bilhão de euros no primeiro trimestre deste ano. Tanto o governo da França quanto o governo da Holanda, cada um detém uma fatia lá, 14% de participação na empresa cada governo, e fecharam um rachuncho, um acordo onde o tamanho do pacote de resgate vai ser de 9 bilhões de euros, podendo chegar até a 11 bilhões, e aí parte como empréstimo bancário com garantia estatal, e outra parte, simplesmente o governo injetando dinheiro, aumentando o capital social nas empresas. Você vê que no mundo inteiro tem problema, mas aqui a gente tem dois fatores. O Brasil, a economia está sofrendo mais do que outros lugares, é um país emergente, a gente tem muito voo interno, né? Nossas aéreas fazem poucos voos internacionais, e então talvez seja mais complicado que a média. Enfim, não tem uma resposta boa, porque eu sei que continua sendo um risco enorme para quem quer investir, mas risco enorme também tem possibilidade de ganho. Mas a aérea tem aí não é para qualquer perfil, né, Doni? Quem está a fim de entrar em aérea precisa saber muito bem o que está fazendo, que vai enfrentar a oscilação de preços pela frente. Eu acho que é isso. Tem uma perspectiva bem difícil no horizonte, Outros setores parecem ter uma recuperação mais promissora, setor de bancos, varejo já tem se recuperado com bastante força, então aéreas realmente é um trade difícil. Se você já estava comprado em aéreas, a recuperação para os níveis anteriores não está em nenhum momento no horizonte, e algum salto no preço das ações, que estão muito achatados, se vier um pacote de ajuda do governo que seja bastante mais robusto do que o esperado. É mais ou menos isso. Sammy Boy, vamos para seus pitacos? Vamos, bora para o giro de notícias com pitacos meus e seus, claro, Doni. Vamos lá, olha só, vou fazer um giro de notícias aqui de 4 assuntos. Na sequência, você escolhe um deles para comentar, para ser o seu primeiro pitaco, além de todos os outros que já foram aqui destilados brilhantemente, como sempre, por você. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,6% no trimestre encerrado em abril. Segundo o IBGE, são 12,8 milhões de pessoas desempregadas e um fechamento de quase 5 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior. Apesar do plano de abertura econômica anunciado pelo governador de São Paulo, João Dória, a capital paulista não vai reabrir no dia 1º de junho. Por quê? Porque, segundo o prefeito Bruno Covas, os setores precisam antes enviar proposta de protocolo que será seguido. Essas propostas serão avaliadas pela vigilância sanitária e só depois serão validadas e autorizadas pela prefeitura para reabertura. Depois de vender posições em abril, os fundos de investimento voltaram a comprar ações em maio. Até o dia 26, o investimento de gestores na Bolsa foi de 4,5 bilhões de reais, de acordo com a B3.
E aumentou a tensão entre os poderes. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que ordens absurdas não têm que ser cumpridas. Ordens absurdas não se cumprem. O clima entre o Executivo e o STF tem escalado nos últimos dias e preocupa os analistas. Samidana, qual desses 4 temas você quer selecionar para o seu primeiro pitaco? Olha, eu vou comentar o desemprego, né? A gente perdeu muito menos vagas de emprego que os Estados Unidos. Aí você fala, não, é bom isso. É mais ou menos bom, porque aqui a gente evita demitir. Demitir é caro, você tem 13º, você tem FGTS, você tem férias, tem multa, tem um... Só que o que acontece? Por ser difícil de demitir, muito empresário também deixa de contratar. Então, é assim, na época que deveria ter mais funcionários, você não contrata, porque você fala, apesar de eu estar precisando de mais funcionários agora, depois eu tenho que demitir, é um inferno. E na época de demitir, você fica com mais funcionários do que deveria. Então, você fica ineficiente sempre. A outra coisa, que você, o empresário fala, como tem esse risco, além de tomar mais cuidado na hora de contratar, eu vou pagar menos, porque é caro os impostos, os direitos trabalhistas. Então, a gente tem a impressão que favorece o trabalhador, mas não favorece. Você pode ver no futuro que a gente vai demorar muito mais para recuperar do que os Estados Unidos. Então, às vezes, essas leis parecem boas, falar, a gente perdeu menos, mas depois isso tem um alto custo no longo prazo, Doni. E a segunda coisa que eu queria mencionar é essa baita dessa atrapalhada do governo de São Paulo, né? O Dória vai lá, bota o mapa de São Paulo, põe cores, a gente explica, aí vem o prefeito e fala, não é bem assim, aí tem que estar o protocolo, cadê o protocolo, cadê o carimbo, cadê não sei o que lá, enfim, a burocracia que os nossos governantes gostam. Enquanto isso, empresas quebrando, gente que, eu tenho falado aí com muitos empresários pequenos e médios, pessoas desesperadas, tendo que fechar empresas que levaram a vida inteira para construir, com preocupação, inclusive, de não pagar, de não ter dinheiro para pagar os direitos dos empregados. Então, quer dizer, e até agora não mostraram por quê, quais são as métricas, como é calculado, ninguém sabe o número de leitos que tem no estado de São Paulo, ninguém sabe quantos desses leitos são para o Covid, quantos desses leitos estão ocupados, enfim, é brincar com a vida de muita gente. Eu estou muito chateado, Dori, com essa história aí. Acho que não é só São Paulo, né? São Paulo foi um dos destaques, principal economia do Brasil, do país, e a gente vê isso de medidas muito aleatórias, né? E que parece, às vezes, que é para ganhos políticos e não com base no melhor do país. A gente vai estar sofrendo muito, Doni. O que você achou aí desse giro que você leu? Tem algum pitaco? Não, só para complementar também, é o que você chamou de atrapalhada. Foi um baita anticlímax, né? É um negócio impressionante, porque havia por parte de todo mundo que gera emprego no Brasil uma expectativa de que venha o anúncio de algum plano, alguma previsão, alguma estratégia. Aí vem o governo do estado e fala, pega um mapa, pinta de várias cores, muito bonito, várias etapas, um negócio que não é fácil exatamente de entender, mas beleza, não começa fácil para a capital paulista, por exemplo, que continua com salões fechados, com um monte de bares, restaurantes, enfim, ainda fechados. E aí você fala, bom, tá, não é o melhor dos cenários, mas é um plano. Aí no dia seguinte vem o prefeito de São Paulo e fala, não é bem assim, né? E é quase o que você falou, né? Ironicamente, cadê a terceira via carbonada desse negócio? Pelo amor de Deus, conversa antes, faz um anúncio direito. Então, eu acho que foi um anticlímax total. E no final do dia, 48 horas após, né? Depois do primeiro anúncio, depois do segundo anúncio, todo mundo com uma interrogação na cabeça, como é que vai fazer, o que tem que mandar para quem, como é que funciona, tira a praticidade no momento em que as empresas estão realmente precisando agir para conseguir manter os empregos. Sammy Boy, segundo Pitaco, tem uma matéria muito interessante lá no investnews.com.br falando a respeito do formato da recuperação, VUWL, como o Brasil deve sair dessa crise, né? Quais são os cenários possíveis. O que é que você diz? Olha, tem
tem vários formatos. Eu convido todo mundo para pôr a matéria, vou pedir para o nosso editor Zanuto por aí. Então, a curva em V, né, tem uma inclinação, em V faz isso, continua subindo, a curva em U continua subindo, aí você tem a curva em W, né, que falam que deve acontecer mais na Europa, que desce, sobe um pouquinho, desce, depois retoma, e a curva em L. Infelizmente, eu acho que o Brasil vai em L, ou seja, a gente desce, a economia não vai voltar a ser o que era, talvez demore 2, 3 anos para começar a voltar no patamar. A gente tem, como você falou, problemas óbvios da pandemia, problemas na saúde que são graves, mas temos também tensões políticas, e aí muitos prefeitos, governadores, até mesmo dentro do governo federal, você tem ruídos, né? Então, as reformas que são importantes, como reforma trabalhista, que eu citei agora há pouco, como reforma tributária, vão ficar para frente, ninguém sabe, aumentando o gasto, preocupa a economia brasileira. Essa foi uma matéria também em parceria com o Porquê, né? Porquê, que é o Economês em Bom Português, matéria do Otaviano Canuto, aí um abraço para ele. Vale a pena conferir a matéria no nosso site, que é o investnews.com.br, Doni. É esse programa hoje recheado, hein? Robusto, muitos dados, muitas informações. Se você concorda, se você gostou, deixe seu like, curta este vídeo, compartilhe também o link com amigo, família, inimigo também, por que não? Porque tudo isso ajuda no número de views, na divulgação deste canal e ajuda esses humildes operários da notícia a continuar trabalhando para contribuir com sua informação e os seus investimentos, amigo boy. Exatamente. Só lembrando que se você sabe, Doni, por que o bombeiro não gosta de andar? Porque ele não gosta de andar? Não. Porque ele só corre. E outro dia, também tem que falar que a mãe deu bronca e falou assim, por que o menino tá apanhando a mulher? Aí a mãe do menino chegou para a mulher, por que você tá batendo nele? Ela falou, não, porque ele me chamou de gorda, de obesa. E aí ela falou, você acha que batendo nele vai emagrecer? Essa é clássica de Samidana. Essa é uma piadinha com assinatura de Samidana. Quem quiser usar tem que pagar royalties para ele, porque além de tudo... Nenhuma minha mandaram aí. Você não tem nenhum gracejo hoje, Doni? Hoje eu deixei minha cota para você, Samidana, mas prometo me esmerar mais. Fiquei mergulhado nessas questões das aéreas, prometo me esmerar mais para o próximo programa voltar aqui com as piadas de tiozão do pavê. Então tem uma só, que é uma sobre dinheiro, para fechar esse dia em chave de ouro, que é por que a nota de R$100 tem um peixe atrás? Por que é o peixe? Porque dinheiro que é bom, nada. Nada, 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 nada. Nós desejamos uma boa sexta-feira para todos. Doni, você passou bem seu aniversário, muitas alegrias. Não, 100%, várias surpresas aqui. Fiquei comovido várias vezes ao longo do dia com as manifestações. Muito obrigado a todos. De coração, valeu. E agora eu já estou mais perto dos 40 do que dos 30. Mas longe dos 200 anos, que é a nossa vontade que você viva. Então, até segunda-feira para todos. Um bom final de semana. E, claro, se puder, fique em casa. Se não puder, tome cuidado. Tchau, tchau. É isso aí, valeu. Tchau, bom fim de semana.